Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Numa função geral y é igual a x mais b, quando y é igual a zero, podemos determinar o ponto em que a reta corta o eixo x. Esse ponto determina a raiz da função afim. Ou seja, todas as vezes que o y for igual a zero, nós vamos achar a raiz da função. O que é a raiz da função? É aquele ponto onde o gráfico vai cortar o eixo x. Então, a raiz da função é o ponto onde o gráfico corta o eixo x. Isso acontece sempre quando o y for igual a zero. Dado, sendo que o domínio é todos os reais, construa o gráfico da função y é igual a 2 menos x sobre 2. Então, y é igual a 2 menos x sobre 2. Vou atribuir os valores para x e achar os valores de y. Só que nesse exercício, eu vou fazer o que é mais comum. Sempre eu acho o ponto de encontro com o eixo x. Ou seja, acho a raiz da função. Então, a primeira coisa que eu faço é sempre achar a raiz da função. Lembrando que a raiz é o ponto de encontro do gráfico com o eixo x. Para achar, então, essa raiz, basta falar que o y é zero. Então, quando o y for zero, então 0 é igual a 2 menos x sobre 2. Falando novamente, o melhor de construir um gráfico é começar por aqui, achando a raiz da função. Ou seja, igualando o y a zero. Isolando o x, tem x sobre 2, é igual a 2. Passando para o primeiro membro, operação inversa. 2 está dividindo, passa para o segundo membro, operação inversa, multiplicando. Então, x é igual a 2 vezes 2, x é igual a 4. Então, quando o y for zero, o x é 4, que é a raiz da nossa função afim. Então, vamos lá. 2 menos x sobre 2. Vou atribuir um outro valor que nem precisava, vou mostrar por quê. 2 menos. No lugar do x, eu vou colocar lá 2. 2 por 2. Então, y é igual a 2. 2 por 2, 1. Então, menos 1. Então, y é igual a 1. Então, quando o x for 2, o y é 1. Temos aqui nossa função geral. Y é igual a x mais b. Escrever nossa função. 2 menos x sobre 2. O valor do a é que acompanha o x. Quem está acompanhando o x? Menos meio. Que menos meio vezes x vai dar menos meio. Então, a vale menos meio. O b é o coeficiente que não tem x, é o 2. Mesmo que esteja fora de ordem, eu tenho que obedecer quem é o coeficiente a, o cara que acompanha o x. Quem é o coeficiente b, o cara que não tem x. Então, como que o a é menor do que zero, nossa função lá é decrescente. Está aqui, ó, a construção do gráfico. O eixo x, o eixo y, o ponto de origem. Primeira coisa, vou colocar a raiz. Nossa raiz é quando o x for igual a 4, ou seja, quando o y é 0, o x é 4. Está aqui, quando o x for 4, o gráfico vai passar nesse ponto, que é a raiz da nossa função. A primeira coisa que eu defini foi a raiz. Olha outra coisa, olha o coeficiente b. O coeficiente b indica aonde esse gráfico corta o eixo y. Está aqui. Corta o eixo y, ponto 2. Nem precisava do terceiro ponto. Como que a função afim é uma reta, se eu já sei 2 pontos, eu posso traçar a reta. Nem precisava do terceiro ponto. Até aqui eu fiz a raiz, onde esse gráfico corta o eixo y, que é o ponto 4, o eixo x, desculpa. Então, a raiz é onde esse gráfico corta o eixo x, que é o ponto 4. E temos o ponto 2, onde esse gráfico corta o eixo y, que é determinado pelo coeficiente b. Só para mostrar que eu não precisava usar o outro ponto, eu atribuí quando o x for 2, o y é 1. Está aqui. A reta tem que passar pelos 3 pontos. Então, a reta azul determina a função
y igual a 2 menos x sobre 2. Então, atribuindo, achando a raiz da função e sabendo o coeficiente b, eu já consigo construir meu gráfico sem atribuir valor nenhum para x. Muito obrigado e até a próxima aula.